E em relação à perícia médica, muitos advogados alimentam muitos mitos, né? Um deles é que o cliente só poderá levar para a perícia médica previdenciária ou do INSS ou da Justiça o laudo do SUS, né? Então esse é um dos maiores mitos e que não é verdade. Na minha prática, nunca um perito me exigiu, né, como assistente técnica, um laudo do SUS. Não, ele exige um laudo que tenha o nome da doença, né, o CID, o chamado CID, que tenha o tempo de afastamento e que tenha as manifestações clínicas, né? Não só porque é do SUS é porque está doente, tá? Então, assim, muitas clínicas, essas policlínicas que estão surgindo agora, né, esses laudos são válidos, sim. Outro mito que a gente vê muito por aí é em relação a justamente preparar o seu cliente para a perícia para ir sujinho, né? O mito que eu chamo do sujinho. Então, assim, o advogado diz, não tome banho para ir para a perícia, não escove os dentes, vá todo sujo, vá rasgado. E isso, se não for para a perícia psiquiátrica, isso não vale de nada. Porque, assim, o médico vai ver a sua condição, né, de saúde do seu cliente e não a higiene dele. Então, às vezes, uma perícia que é de um ortopedista, de uma patologia de ortopedia, o advogado pede para o cliente ir sujo, entendeu? Então, assim, isso não condiz com a realidade, faz com que o perito tenha uma falsa percepção de simulação. Por quê? Porque não precisa, tá? É uma maximização dos sintomas e se o cliente está lá para conseguir o benefício, isso indica que realmente ele precisa do benefício, não precisa ele ir sujo, não precisa ele ir sem tomar banho, tá? Tem um mito que eu sempre falo, que na verdade até eu criei a nomenclatura para ele, que é a síndrome do dói tudo. Ou seja, o advogado instrui o seu cliente para dizer que está doendo em toda parte do corpo, mesmo que a patologia não seja, né, conivente com os mesmos sintomas. Por exemplo, o seu cliente tem uma patologia no joelho e ele fala lá que está doendo no pescoço. Entendeu? Coisas assim absurdas. Ou seja, essa síndrome do dói tudo é relativa à maximização dos sintomas, né? Então, assim, isso não é bom nem para o advogado, nem para o cliente, porque passa a falsa percepção de simulação. Mesmo que o seu cliente tenha direito para aquela patologia, mas o perito vai achar que ele está simulando. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esses mitos, né, e instruir o cliente direitinho, para a gente ter sucesso na perícia.